A chupeta ela foi criada como instrumento terapêutico de estimulação da nutrição. Portanto, ela é um instrumento terapêutico que deve ser usado no seu momento certo, da forma certa, e não da maneira errada para a função errada. Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Então, agora tínhamos aqui uma dúvida, que acho que seria importante darmos aqui a resposta. Perguntam-nos se é verdade que o uso de mamadeira, ou seja, de biberão, atrapalha ainda mais a fissura do palato. Bom, essa é uma questão muito importante. O uso da sucção não nutritiva em excesso, ela é prejudicial sempre. Não é o caso da mamadeira, do biberão, nesse caso em Portugal, mas é o caso do uso da chupeta quando ela não é terapêutica. Aqui eu preciso separar as águas, porque naturalmente quando a gente fala das chupetas, do não uso de chupetas, há sempre uma parte das pessoas que tem a tendência a entender isso como uma coisa de fundamentalismo, e não é. A chupeta ela foi criada como instrumento terapêutico de estimulação da nutrição. Portanto, ela é um instrumento terapêutico que deve ser usado no seu momento certo, da forma certa, e não da maneira errada para a função errada. Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Portanto, se nós aplicarmos o remédio na quantidade errada, provavelmente vamos ter uma desgraça. Se nós aplicarmos o veneno na quantidade certa, provavelmente teremos uma salvação. Eu tenho, inclusive, quem quiser consultar isso no nosso canal do YouTube, vá procurar esse vídeo sobre o remédio e o veneno, que tem lá uma explicação sobre isso, eu não vou estender agora. Mas, essencialmente, a chupeta pode ser utilizada como elemento terapêutico, mas só como elemento terapêutico. E elemento terapêutico não é adormecer a criança, nem acalmar a criança, nem fazer descansar os pais. Isso não é utilização para chupeta. Então, nesses casos de utilização não nutritiva, de sucção, seja do dedo, seja da chupeta, seja do que for, pode ser nocivo, sim, para quem tem a fissura do palato, e também o será para quem não tem a fissura do palato. Portanto, é exatamente igual nos dois casos. O que existe em relação à mamadeira, concretamente, ou biberão, que é a sucção nutritiva, é que quando nós fazemos a palatoplastia, que é a cirurgia de encerramento da fissura do palato, essa cirurgia trabalha sobre um tecido que é muito pouco elástico. O palato duro, a parte do céu da boca que é a parte da frente, é uma parte muito pouco elástica, ao contrário da parte lá de trás, que é uma parte mais flexível, mas que geralmente, nos casos mais amplos de fenda, é muito reduzido. E então, o que acontece? Quando nós fazemos a palatoplastia, quando reunimos esses tecidos, nós temos que fazer essa reunião à custa de algumas manobras cirúrgicas, de algumas estratégias cirúrgicas. E o que acontece é que essas estratégias cirúrgicas tentam, dentro do possível, reduzir ao máximo as tensões sobre a sutura que reúne duas partes da mucosa palatina, do céu da boca, da pele do céu da boca, que estavam separadas e vão ter que se unir. Ora, o que acontece é que se nós fizermos sucção, nós vamos criar uma pressão intraoral negativa que vai obrigar esses tecidos a fazer um esforço, vai submetê-los a uma tensão ainda maior. Então é muito importante que a sucção pós-palatoplastia ela seja preparada antes da cirurgia com o seu terapeuta da fala, com o fonoaudiólogo. Para quê? Para que essa criança aprenda a fazer a alimentação sem sucção, ou seja, que use uma colher, que use um copinho, uma canequinha, para poder atingir os objetivos nutricionais sem fazer sucção no pós-operatório, para evitar que haja um processo que os médicos chamam de deiscência da sutura, ou seja, é aquilo que as pessoas conhecem como abrir os pontos ou rasgar os pontos e que faz muitas vezes com que apareçam fístulas
que são aqueles buraquinhos depois da palatoplastia no céu da boca. Então, o que eu quero que fique claro aqui é que a mamadeira ela deve ser utilizada do ponto de vista da indicação terapêutica, a chupeta pode ser utilizada dentro da indicação terapêutica, tudo que seja indicado deve ser trabalhado com conta, peso e medida. Agora, no pós-operatório da fissura palatina, deve-se evitar a sucção para que não haja exatamente colocar em risco de aumentar as tensões sobre um tecido que por si só já é bastante complexo e que vai estar sob tensão necessariamente, mesmo que se faça uma boa libertação desses tecidos, porque lá está o céu da boca, a pele do céu da boca tem muito pouca elasticidade. Agora pensa, quanto tempo, trabalho e angústia tu pouparias se soubesse que vais encontrar tudo num só lugar? Inscreve-te no projeto Atlas Lipcast. É aqui, no ponto de encontro dos amigos do Lip, que nós falamos sobre o tema da fenda labiopalatina de uma forma bem simples e descomplicada e vamos te ajudar a entender, vamos te orientar e te acompanhar ao longo desta trajetória. No Atlas Lipcast, tu receberás orientações desde o diagnóstico até a reabilitação final. Vem participar dessa comunidade? Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.